Bom, então vamos lá. Good morning para os meus teachers, bom dia para os professores de arte. A gente vai iniciar com uma temática que eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, porque ela faz parte das tendências de ensino híbrido. E eu vou abrir aqui a minha tela para vocês acompanharem junto comigo. Bom, eu vou estar mostrando para vocês hoje uma proposta aí de metodologia de ensino, metodologia de trabalho, que é focada no aluno, assim como tudo que a gente tem visto aí nas metodologias a partir dos anos 2000, 2010, né? Os estudos trazem aí uma nova forma de aprendizado focado no aluno, esse aluno como centro. Então, a gente tem a personalização do ensino, em inglês, o Teaching Customization. O que essa personalização do ensino, ela traz de inovador? Por que está sendo tão falado hoje em dia a respeito dessas metodologias? E por que a gente tem aí uma certa dificuldade em compreender o papel principal delas, né? Como trazer para esse aluno que é centro uma forma mais eficaz de aprendizado? Então, vou começar aqui com vocês apresentando esse iceberg. O que a gente tem aí no início do iceberg? Currículo em ação, que é o nosso principal formato aí de documento norteador. Ali, meio que fora e dentro da água, a gente tem as habilidades essenciais. Ainda submerso, nós temos o ensino híbrido ou remoto. Lá um pouquinho mais para baixo, a gente tem as metodologias ativas. E no fundo, mas bem no fundo, a gente tem o P.E, né, a personalização do ensino. Ou seja, é algo muito, como é que eu posso falar para vocês? Muito distante ainda da nossa realidade, né? É algo que a gente precisa começar a desbravar. Por quê? Porque essa realidade, assim como o próprio ensino híbrido, que parecia algo distante, hoje para a gente está aí, né? Sentou no nosso colo e a gente precisa lidar com essas novas metodologias. Voltando aqui para a apresentação, gente, vai ser assim, acho que o dia todo, porque, ou melhor, o período da nossa reunião toda, porque precisa entrar com o e-mail institucional e algumas pessoas estão entrando com o e-mail pessoal, e aí eu tenho que ficar permitindo o acesso. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês, professores, já ouviram falar em personalização do ensino? O que vocês conhecem sobre personalizar? Eu vou colocar aqui para vocês o link do Jamboard, que já está aqui, ó, compartilhado no chat. E eu gostaria que vocês fossem aqui nessa nota adesiva e colocassem o que vocês acham que é personalizar. Digam para mim se vocês estão visualizando o link no chat. Sim ou não? Não. Então, vou copiar o link e colocar de novo. Também não. E agora? Sim. Então, tentem abrir o link aí e vocês vão ser redirecionados para essa lousinha virtual. O que vocês vão fazer? Ó, tem aqui desse lado uma notinha adesiva. Vocês clicam na nota, digitam o que eu disse a respeito do que é personalizar. E aí, depois que vocês digitarem, vocês salvam e vai aparecer aqui para mim, tá? O que é personalizar? Vamos refletir a respeito desse verbo. O que será que personalizar tem a ver com o ensino, né? Não tenham medo de escrever. Depois a gente vai avaliar, porque não tem certo nem errado. A gente está fazendo esse primeiro contato. Cadê as notinhas, amores? O meu deu acesso negado, eu não consegui entrar.
Não? O meu pede para instalar um aplicativo, é isso mesmo? Não, vocês podem abrir ele no navegador. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, escrevam aqui no chat para mim. Quem conseguir, escreve lá no app. Quem não conseguir, digita aqui no chat. Aqui a gente já tem uma notinha. Oferecer algo direcionado à necessidade do aluno e adequado ao seu ritmo de aprendizagem. Muito bem. O que mais? Coloquem aqui no chat. Adequar a realidade, a Cassandra falou. A Selma, atender às necessidades do estudante. A Stephanie, também concordo com adequar a realidade e saber como nossas turmas aprendem. O que mais? A Patrícia disse que nunca ouviu falar do tema, mas ela acredita que está ligada à forma de ensino individual de cada aluno, adequar a realidade do aluno. Isso. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Isso, olha mais uma aqui. Estar atenta à realidade do aluno e personalizar de acordo. O que mais? Atender à realidade do aluno, adequar a realidade, e aí vão se repetindo, né, as opiniões de vocês. Deixa eu ver se tem mais uma aqui no dashboard. Nunca ouvi falar sobre, mas acredito que seja considerar a realidade do aluno e adequar a forma de ensino para essa realidade. Tem mais uma notinha aqui, só adequar. Uma forma de ensino humanizada. A Juliana Amaro diz que é uma forma de adequar a realidade de cada aluno e personalizar de acordo. Então, vamos ver o que de fato diz o que é essa personalização do ensino. Depois eu volto aqui no nosso dashboard para a gente ver. Vamos lá. Vou começar, então, aqui com o que está no topo, né, do nosso ensino personalizado, o currículo. A gente não pode partir de um local desconhecido. Então, às vezes, a gente fala assim, olha, Adriana, eu não sou a favor de tudo que é padronizado. Eu não gosto de coisas parametrizadas. E aí eu falo para vocês, eu também concordo, mas há momentos em que a necessidade de se padronizar, ela é essencial, justamente para a gente garantir uma coisa que a gente luta bastante para garantir na educação, que é a equidade. Em educação, a gente não tende a trabalhar com o significado, com o conceito, com o sentido de justiça, mas com o sentido, significado e conceito de equidade. E aí, como que a gente garante equidade dentro de toda uma padronização? Através de um currículo que seja padronizado. Olha aí o paradoxo, né? Como que uma coisa padronizada pode garantir equidade? Bom, anteriormente vocês devem se lembrar que a gente tinha aí um currículo que era pouco utilizado, isso anterior a 2008, e às vezes o menino mudava de escola e no mesmo bairro ele não tinha aí como continuar a sua aprendizagem, por quê? Porque ele não tinha um parâmetro, não tinha de onde começar, né? Não sabia o que ele tinha aprendido ou que tinha sido ensinado em outra unidade escolar, era totalmente diferente, às vezes dentro do próprio bairro. E com a questão da organização do currículo, isso foi melhorado. Ou seja, um padrão, né, que se tornou aí benéfico para a educação. Mas o que diz esse currículo? Bom, o currículo de inglês, assim como o currículo de arte,
ele está sob a égide de uma pirâmide de aprendizagem. Pode ser conhecida como a pirâmide de Glasser, pode ser similar à taxonomia de Bloom, e pode ser também conceituada aí com a ordem progressiva, que é o que a gente tem ouvido demais aí nas nossas formações, no próprio currículo, né? Os PCs vivem falando aí dessa questão da ordem progressiva, tanto das aulas do CMSP, quanto do próprio currículo, das habilidades essenciais e tudo que diz respeito a esse programa de ensino. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês, professores dos componentes de arte e de inglês? Primeiro, essa ordem progressiva, ela vai acontecer de forma diferenciada nos dois currículos. Por quê? Porque a ordem progressiva do currículo de inglês é focado num momento de desempenho ano a ano, diferente do que a gente vê, por exemplo, num currículo de língua portuguesa, num currículo de matemática, que o aluno, às vezes, ele consegue realizar essa ordem, essa taxonomia, aula a aula. No de inglês, isso acontece ao longo dos anos de aprendizagem. Por quê? Porque dentro do currículo de inglês, há especificidades que corroboram com essa disciplina, que tem aí todo um conteúdo diferenciado das demais. Assim como arte, que tem focos diferenciados em cada ano série. O que eu quero dizer com isso? Vocês poderiam me perguntar. Então, como é que acontece essa questão do espiral no currículo, se você está me dizendo que isso acontece ano a ano? Ora, a retomada, ela acontece, né? Então, vocês, partindo das aulas do Centro de Mídias, vocês conseguem desenvolver essa ordem progressiva, vocês conseguem se adequar à taxonomia, né? A pirâmide de Glasser. Agora, se eu faço o movimento contrário, partindo do currículo para as aulas do CMSP, dificilmente eu vou conseguir alternar essa ordem dentro do momento de aprendizagem do meu aluno. Por quê? Porque, como vocês bem sabem, e eu já ouvi de alguns colegas, é impossível acompanhar o que está sendo ali oferecido nas aulas do Centro de Mídias. Vocês querem falar alguma coisa a respeito sobre isso? Ou posso continuar? Pessoal, eu não gosto de reunião monológica, vocês podem participar. Tudo bem até aqui? Por mim, Adriana, tudo bem. na verdade, eu estava carregando aqui o HD. Ó, Diga. repete essa última parte que você falou. É impossível o quê? Do Centro de Mídias acompanhar ou seguir? Não... Eu me Assim, perdi nesse último raciocínio, por desculpa. exemplo, Rê, se o professor ele prepara as aulas a partir do conteúdo que está lá do currículo em ação, e ele vai buscar esse conteúdo nas aulas do Centro de Mídias, dificilmente ele vai encontrar do jeito que ele previu, né? Agora, se ele faz o movimento oposto, se ele parte das aulas que já tem prontas, e aí ele busca dentro do caderno do professor ou do caderno do aluno aquele conteúdo, para ele é mais fácil desenvolver a tal da ordem progressiva, tá? E isso não Que só... não necessariamente é a ordem, né, que está na situação. Isso, por A gente quê? estava conversando isso ontem com as PCAs. Isso, por Agora quê? eu entendi. Você entendeu, Rê? Por que que isso não pode acontecer? Porque, como eu disse para vocês, inglês tem conteúdos específicos do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, e assim por diante. Eu não consigo trabalhar o recupera, aprofunda, aula a aula, como acontece nos demais componentes, né? Mas eu consigo desenvolver as habilidades. E aí vocês poderiam me perguntar, Adriana, como é que você caracteriza, então, esse gerenciamento do currículo? Vou perguntar para vocês, vou lançar essa reflexão. Um currículo cumprido é um currículo onde tem o caderno do aluno todo preenchido, o conteúdo todo feito? Respondam para mim.
Chega lá no final do bimestre, eu chego lá para o meu PCA, para o meu PCG, e eu falo, ó, cumpri todo o currículo, o caderno está todo preenchido. Isso corresponde? O que vocês acham? Acho que isso faz parte. Agora, corresponder se isso realmente funcionou e se os alunos vão se sair bem. A relação de cumprimento e entrega, né? O que foi cumprido e quanto que o aluno aprendeu. Justamente. Desculpa, Jorge, acho que a gente trabalha em cima de objetivos de aprendizagem, né? Então, se você planeja, se não fica uma coisa muito simplesmente mecânica, né? Então, se você planeja um objetivo de aprendizagem em cima das habilidades que você tem, e aí porque aquele livro, né, a gente tem um currículo e tem um currículo em ação lá que ele fala, né, que na verdade é a materialização das habilidades ali, né? Na verdade, preencher um livro não garante aprendizagem nenhuma, né? Isso. E aí, Jorge, eu completo aqui com a questão que a Michele colocou aqui no chat, que eu acho importante compartilhar com vocês. Ela colocou assim, mais importante, os alunos saberem compreender o que foi passado. Uma junção dos dois que, infelizmente, nem sempre andam juntos. E aí eu vou lançar para vocês uma palavrinha que a gente deixou cair em desuso, né? Porque ainda tem muita gente que acha que o cumprimento desse currículo está atrelado ao preenchimento por completo de um caderno do aluno, de uma apostila. E aí eu digo para vocês que não, né? O gerenciamento do currículo e o cumprimento dele vai se dar a partir dessas habilidades que são essenciais, das habilidades que são priorizadas e dentro de uma outra expressãozinha, da liberdade de cátedra. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram dessa liberdade de cátedra que a gente deixou cair em desuso? Então, às vezes, o meu caderno pode estar completamente em branco, mas eu tenho o quê? Como comprovar que as habilidades priorizadas e as habilidades essenciais foram desenvolvidas a contento. A partir do quê? De atividades que eu julguei que fossem mais interessantes para aquele nível do meu aluno. A partir de momentos de aprendizagem que eu enfoquei, por exemplo, a necessidade de retomada e aprofundamento, né? E o que acontece? Às vezes a gente fica muito preso e engessado e não consegue ampliar o nosso olhar para as coisas que a gente tem em mãos. E eu escuto muito, Adriana, esse currículo está muito difícil, eu não consigo fazer nada. E aí, a gente analisando de perto, com certeza, ele veio num formato diferenciado, né? A proposta desse currículo, aí, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, é implementar nas escolas o bilinguismo, mas a gente sabe da nossa realidade, né? E isso vai ter que ser dado a passos lentos, não é de uma hora para a noite que a gente transforma todo um estado em bilíngue. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que uma das formas da gente conseguir realizar essa aprendizagem significativa, da gente oferecer para o nosso aluno um ensino de qualidade, desenvolvendo tudo aquilo que é preconizado pela SEDUC e que a gente não pode abrir mão, é a personalização desse ensino. E aí eu vou voltar aqui para a minha tela para a gente continuar a apresentação. O que a gente tem, então, de proposta de personalização? Não é nada novo. Vocês, como professores, já desenvolvem isso, e eu sei, com muita propriedade. Mas, quando a gente resolve trabalhar de forma intencional essas questões, a gente consegue, de forma mais real, chegar perto de um resultado satisfatório. Então, qual é a proposta diante desse currículo que a gente tem aí? De personalizar, de trazer para o nosso aluno mecanismos de aprendizagem que sejam significativos. O primeiro, eu trouxe aqui para vocês, é uma proposta de leitura com uso de palavras-chave, ou o uso de marginalia. Vocês já ouviram falar nessa expressão, provavelmente. Então,
O que é esse uso de marginalia? É oferecer para o aluno um momento ali de reflexão entre ele e o texto, entre ele e a questão, para que ele analise tudo que tem ali naquele momento, daquele texto que provavelmente estará em inglês, porque todos os cadernos estão com essa proposta, né? E analisar tudo que tem naquela página, tudo que tem naquele parágrafo. Não é novidade, não é uma coisa que vá ser colocada em prática do dia para a noite. Mas se a gente colocar isso nos nossos roteiros como atividade permanente, a gente, a médio e longo prazo, a gente vai ver aí um resultado positivo. Não sou eu, Adriana, que estou dizendo, mas os estudiosos que têm aí tempo a se debruçar em torno dessas propostas de metodologias inovadoras e diversificadas. Vocês têm o hábito de usar marginalia e realizar esse tipo de trabalho com palavra-chave? Eu tenho. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Ok. Cassandra. Muito bem, Cassandra. E o que você nos diz? Realmente é uma proposta que atende ou os estudiosos estão aí viajando na maionese? Assim, eu não sei a realidade do público de vocês, assim, mas o meu público funciona, entendeu? Ele partir dessa premissa, vai. Ok. Obrigada, Cassandra, por compartilhar aí o seu relato. Diante, então, do uso de marginalhas, e é esse mesmo nome que a gente vai colocar lá nos nossos roteiros, quando a gente for utilizar, a gente consegue, por exemplo, eliminar 2 ou 3 habilidades só com o uso das marginalhas. Por quê? Porque tem aquela habilidade que o menino precisa compreender o global do texto, e ele vai começar a internalizar, né, essa atividade de fazer uso com as palavras-chave, com as marginalhas, vai internalizar e vai se tornar uma rotina dentro da busca do aprendizado dele. Isso tanto para inglês quanto para arte também. Às vezes a gente tem uma proposta aí de ensino, um texto, e aí quando a gente trabalha com palavra-chave, a gente percebe que o aluno começa a entender melhor, né? Uma outra proposta que eu não coloquei aqui na nossa reunião, mas que eu vou trabalhar com vocês mais para frente, é o uso dos mapas mentais, né? E dos mapas conceituais, que tem uma diferençazinha entre os dois. Continuando, então, a gente tem aí o uso de atividades lúdicas, né? E aí eu coloquei aqui só para exemplificar o hangman, né? Então, às vezes, uma brincadeira de forca, vivendo nesse momento que nós estamos aí no ensino remoto, às vezes uma brincadeira de forca vai atender mais a proposta de desenvolvimento da habilidade do que propriamente fazer uma atividade de múltipla escolha, de tradução, né, que a gente está aí bastante arraigado ainda nessas propostas. Então, diversificar com o uso de jogos, né. Depois eu vou mandar para vocês todo esse material com os links, para vocês darem uma olhada de como funciona a plataforma. Hoje, como o nosso tempo é mais apertadinho, eu não vou abrir a plataforma, mas a gente pode marcar de um próximo encontro, a gente trabalhar só com a gamificação aí nas nossas aulas. Aí vocês vão me perguntar, porque não perguntam, né? Porque só a Adriana fala aqui, né? Bom, vocês poderiam me perguntar, Adriana, mas eu não posso, por exemplo, oferecer uma atividade de hangman para o ensino médio, porque o público é diferenciado. E aí eu trago para vocês uma proposta de atividade no ensino médio. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Ok. Que é o Learning Tech. Então, vou apresentar para vocês também nos nossos próximos encontros a plataforma Teri Talks, que vai trabalhar com uma proposta de metodologia também personalizada e focada no nosso aluno. Por que eu não vou desenvolver essa atividade com vocês hoje? Primeiro, porque a gente tem os professores do componente de arte, que são nossos convidados hoje, então, para não focar só na disciplina de inglês, eu tentei organizar uma TPC que fosse abrangente, mas na nossa próxima TPC, a gente vai desenvolver isso sim, tá? Então, seria essa a proposta para o ensino fundamental e para o ensino médio. Atividades lúdicas. Uma outra proposta seria o trabalho com filmes legendados, trechos sem legenda, áudios técnicos, trechos literários e citações célebres. Utilizando aí uma metodologia
que a gente chama, vou abrir aqui para vocês, o Principle of the Tree. Então, o princípio de 3 em 3, ou a cada 3, né? Principle every 3. Poderia ser trabalhado da seguinte forma. Então, eu entrego a atividade nesse mesmo formato, eu não faço a leitura, né, da frase célebre, do trecho que eu vou trabalhar com o meu aluno, e aí eu peço para que ele identifique, inicialmente, 3 palavras que ele conhece, e ele vai colocando aqui nessas lacunas, nesses espaços. Se depois de 3 palavras, ainda assim, ele não conseguir compreender o global da frase aqui do Lincoln, eu falo para ele, então, desenvolver o pensamento global do texto com mais 3 palavras. E aí ele vai tentando, por si só, né, tentar compreender o que está sendo falado aqui nessa frase célebre. Vocês já fizeram essa metodologia? Alguém conhecia? Eu não. Eu não, mas adorei a ideia. Quem é? A Stephanie? Sim. Isso. Então, essa atividade parece uma coisa boba, não é? Você não fala, Adriana, mas isso é muito bobo, é uma coisa simplista. E aí eu digo para vocês, quem foi que disse que personalizar é complicado? Personalizar é simples mesmo. Então, a gente começa a partir de uma coisa mais realmente básica, né, mais elementar, e aí vai oferecendo para o nosso aluno possibilidades de aprofundamento. E é aí que a gente desenvolve a tão famigerada ordem progressiva que é proposta nas aulas do CMSP. E automaticamente a gente vai internalizando essa proposta de desenvolvimento de atividades que recuperam e, ora, aprofundam. Então, assim, eu começo inicialmente dando a opção de 3 e depois eu vou ampliando o texto e ampliando também as possibilidades. Então, a cada 3 palavras, ele vai tentar entender o global da frase, o global do trecho, o global do áudio que vocês colocaram, tá? Isso para o 9º ano. E aí, vou aprofundar mais um pouquinho o princípio. Eu peguei aqui a habilidade 03 de língua inglesa, que é construir o sentido global dos textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Vejam que aqui eu já dei a opção dele desenvolver o princípio com 6 palavras, né? Então, eu começo com 3, ofereci 6, e se ele ainda não conseguir entender o global do que ele está visualizando aqui, mesmo com as palavras que são similares à nossa língua portuguesa, aí você oferece mais 3. A questão é, não tem um limite, né? Então, a cada 3, ele vai tentando entender o global do texto, tá? Então, iniciando com 3, mais 3, 6, e se ele não conseguir desenvolver esse sentido global, a gente vai deixando que ele desenvolva, mas sempre partindo dele, tá? Eu coloquei aqui como exemplo as palavras escolhidas, mas é o aluno que vai tentar compreender quais palavras ele já conhece e como ele vai fazer para desenvolver essa questão aí do entendimento global. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Vocês são muito quietinhos. Adriana. Oi. Eu faço com todas as séries de uma forma bem mais simples, né? Primeiro eu passo o texto, depois eu peço para eles destacar as palavras cognatas, que são as parecidas com as nossas, e depois as palavras que eles conhecem, né, da língua inglesa. E aí eles vão montando, vão tentando descobrir o que está sendo a mensagem do texto. Você está vendo, Aparecida? Você então, já só depois só depois dessa avaliação que eles fazem, que aí eu vou discutir a tradução, vou mostrar para eles os elementos da gramática. Eu tenho feito muito isso em todas as séries,
Eu E o tenho que todos... você tem notado, Cida? Cecília Soto, tá? Tá. E que eu tenho notado, assim, eles têm mais interesse, porque quando você passa para eles somente a tradução, eles não se interessam. Então, geralmente, eu começo pelas palavras cognatas, depois as palavras que eles conhecem da língua inglesa, e aí eles vão despertando. E eu percebi, assim, que eles estão mais atentos e mais participativos, né, nesse momento Muito de bem, pandemia. Cida. Cecília. Então, quer dizer, você já personalizava, né? Você já desenvolvia uma metodologia, mesmo que por insight. Diferente do que você está falando, mais simples, né? É bem mais simples. Mas o que a gente faz? Quando a gente personaliza de forma intencional, é porque a gente quer realmente atingir algum propósito, né? Então, essa sua metodologia pode continuar, Cecília, tá de parabéns. E aí, o que a gente precisa? Aprimorar e ampliar. E é por isso que eu trouxe para vocês o formato aqui da personalização. E aí, ou seja, trocando isso em miúdos, o que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, vocês de uma forma ou de outra já realizam, só que aí, a partir do momento que a gente realiza de forma intencional, com um objetivo, nesse caso eu quero que ele construa o sentido global do texto, eu estou desenvolvendo um método, eu estou oferecendo algo de forma intencionalizada e com prioridades para o ensino personalizado. Vou continuar aqui. Então, vocês poderiam me perguntar, cadê o povo de arte, né? Cadê a arte aí, Adriana? Tá aqui, minha gente. Olha, vocês acham que eu ia deixar a arte sem apresentação? De jeito nenhum. Qual é a proposta que a gente tem para o ensino de arte? Espera que tem gente pedindo para entrar. Qual é a proposta do ensino de arte? O trabalho de forma personalizada. Trabalhar com o que a gente tem aí de ferramentas digitais. E eu trouxe para vocês o Google Arts and Culture. Por que eu trouxe a proposta do Google? Porque lá é uma biblioteca, é um museu, é tudo que vocês possam imaginar de forma virtual, né? Então, personalizando tudo que vocês imaginam em termos de conteúdo, vocês encontram nesse site aqui do Google Arts and Culture. Eu escolhi uma proposta do 9º ano para trazer para o pessoal de arte entender como acontece, assim, na prática, essa personalização, porque eu sou muito da prática, né? Eu gosto muito de teoria, mas eu gosto da teoria aplicada à prática. Então, eu gosto de trazer e já mostrar para vocês como que se faz. Então, personalizando. Peraí, deixa eu entrar aqui de novo. Aí, a atividade 3 é uma ação expressiva, né? Número 1, a proposta era ampliar o conhecimento referente aos gêneros de música popular brasileira e estrangeira, a partir de grupos que o professor pode dividir. Tem aqui sertaneja, MPB, samba, forró e estrangeiras. O aluno teria aí que criar, né, em algum momento da aula, a sua própria música, os seus acordes, e apontando as semelhanças e diferença entre elas, com o objetivo de analisar criticamente todo o conhecimento. E aí, qual é a proposta diferenciada de personalização? Entra lá no Google Arts and Culture e procurar por Faça Música em Casa, né? E o aluno, ele vai ter acesso, minha gente, a toda uma gama de possibilidades para que ele crie qualquer gênero musical, seja o sertanejo raiz, seja a bossa nova, seja o pagode. Dentro dessa proposta digital aqui, ele vai criar a música que ele quiser. E olha só a coisa que é mais interessante dentro disso tudo. Sem habilidades musicais necessárias, né? A outra proposta também, para ele desenvolver, por exemplo, blues, o pop, o próprio folk, é entrar no AirSynth, que é brincando com um sintetizador eletrônico. Então, ele pode pegar uma música e ele faz as modificações que ele achar necessário. Tudo isso de forma online. Para o ensino remoto que a gente está vivendo hoje,
logo mais no formato híbrido, são atividades que vão diversificar a aula de vocês e mais, desenvolver o que a gente tem como proposta de personalização do ensino. E aí, o que vocês acham? Dani, eu sei que você está aqui, você conhecia esse site? Dani Lois. Não? Dri, eu não conhecia, não. Bacana, não conhecia. É uma proposta? Eu tempo também, né, Dri, afastada um pouco por umas situações aí pessoais aí. Mas é bacana, achei bacana essa proposta. Uhum. Depois vocês vão ter a oportunidade de entrar lá no site e aí tem a qualquer Paty, dúvida a gente desculpa vai... cortar, Adri, mas tem a Patrícia Fala, Viviane, é capaz que ela deve ter conhecimento. Ela está na reunião? Tá. Deixa eu voltar aqui. O site, para quem está me perguntando, é o Google Art e Culture, ou seja, Google Arte e Cultura. É um site que ele aparece no inglês, mas você pode fazer a tradução da página que você não perde recurso, tá? Você pode traduzir, porque tem alguns sites que vêm já no inglês, e quando a gente faz a tradução de página, a gente perde alguns recursos. No caso desse aqui, a gente não perde. Então, vocês podem fazer a tradução tranquilamente. Então, essa é uma proposta de atividade personalizada, dentro do ensino aí de arte. Aí, a gente vai, então, agora para as nossas habilidades essenciais. Como personalizar, então, esse ensino com relação às habilidades essenciais? Então, a gente tem aqui a personalização da aprendizagem partindo do centro do processo, né? Então, olha só, coloquei aqui uma referência. A personalização é o vermelhinho, então, tem aí todo mundo ensinando igual, e quando você personaliza, você oferece algo diferenciado. O ensino personalizado, ele representa aí uma mudança na forma como as escolas estão constituídas. Por quê? Porque inverte os papéis da sala de aula. E novos desafios precisam ser explorados. Quando a gente realiza a inversão desses papéis, a gente foca numa proposta que é essencialmente priorizada nas nossas escolas, e que aí não tem sido assim tão desenvolvida a contento, que é a questão do protagonismo juvenil, né? Quando a gente realiza a personalização do ensino e a inversão desse papel do professor e do aluno na sala de aula, a gente consegue dar voz e fala mais ativa para esse aluno dentro do processo do ensino de aprendizagem dele mesmo. E o ensino híbrido ou remoto? Individualizar, diferenciar e personalizar. Então, a gente tem aí 3 verbos, né, 3 pilares que potencializam a forma como esse ensino personalizado vai chegar nos nossos alunos. Primeiro, a gente precisa aprofundar as ferramentas de personalização, porque dentro da nossa cabeça, a gente precisa preparar a aula, a gente precisa transmitir o conteúdo para aquele aluno. E a proposta desse ensino já não é mais assim, né? Então, a gente pode partir, por exemplo, de uma ideia de um aluno. Então, o que você gostaria de ver, por exemplo, na aula do dia tal? O que você propõe? Jogar para esse aluno essa proposta, né? E aí a gente precisa entender qual é a diferença entre individualizado, diferenciado e personalizado. O que esses termos trazem para a gente? O que esses verbos nos dizem, né? Então, individualizar, primeiramente, é oferecer uma educação sob medida, ou seja, o professor vai identificar as demandas do aluno e direcionar atividades de acordo com o desenvolvimento individual. Mas a velocidade e o ritmo são ditados pelo próprio estudante, né? Então, eu não posso, por exemplo, criar e desenvolver 3 atividades dentro de uma ordem progressiva diferenciada e oferecer as 3 para o meu aluno ao mesmo tempo. Eu vou oferecendo aos poucos. O mesmo ocorre quando a gente fala em sala de aula. Eu não posso desenvolver, por exemplo, uma atividade igual para todos, já que cada um aprende no seu ritmo. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas então eu vou desenvolver uma atividade para cada aluno, já que cada um aprende no seu ritmo? Não, aí eu respondo para vocês.
Quando a gente propõe uma atividade intencionalizada, uma atividade que foca no individual, mesmo ela sendo padronizada e distribuída entre os alunos, ela se torna individualizada para cada um, né? Parece complexo, parece complicado, mas eu vou usar um exemplo prático do que tem acontecido para vocês entenderem. Por exemplo, as sequências digitais e as AAPs que estão aí disponíveis na plataforma CAED. São avaliações que são realizadas em modelo padronizado, né? Com exercícios e alternativas padronizadas, porém, ela consegue chegar no individual do aluno. Graças ao quê? Graças à teoria de resposta ao item, que personaliza cada questão. Graças a essa teoria, a gente consegue entender qual é o guia, né? Qual foi o caminho que o aluno utilizou para realizar aquela resposta, para chegar ao erro ou para chegar ao acerto. E aí, quando vocês propõem esses tipos de atividade, mesmo que elas sejam direcionadas para toda a sala, vocês vão conseguir identificar de forma individualizada o caminho que cada aluno percorreu. Eu consegui me fazer clara? Vocês entenderam? Pessoal, vão falando, porque eu falo mais que o homem da cobra, viu? O Jorge está aqui para não me deixar mentir. Arrasando. Para não me deixar, eu falo demais. Então, é assim que funciona. Então, quando vocês ouvirem, mas o governo ele fala que eu tenho que trabalhar de forma individual, mas me manda uma prova toda igual. Calma, peraí, vamos analisar como essa prova foi elaborada? Vamos ter o hábito de ler as recomendações pedagógicas? Vamos ver o que diz, né, dentro de um processo metodológico para realizar uma avaliação? E é assim que funciona. Às vezes a gente fala sem conhecimento de causa e acaba se perdendo. E a partir do momento que a gente compreende, a gente começa a ter um outro olhar, um olhar mais alargado. Então, essa educação sob medida, essa personalização do ensino, vem aí com o conceito de tendências da educação hoje, proporcionando o quê? Uma aprendizagem significativa e de qualidade. Gente, tem alguém com o microfone aberto que tá... Fui eu abri, na verdade eu ia falar, mas eu fiquei esperando você terminar de falar. Fala, Rê, pode entrar, amor. Não, então, eu ia falar que ontem a gente fez, né, na reunião de OE, fazendo a verificação da análise, né, da ADE, e aí a gente estava olhando o gráfico. Então, você falou de entender, né, como que aquilo foi feito, a gente até comentou exatamente isso, que às vezes o mais importante, além de você verificar a quantidade de alunos que errou, né, é saber, às vezes, o porquê que aqueles alunos que acertaram, o porquê que ele escolheu aquela opção, e o porquê que aqueles outros que erraram escolheram aquela outra opção. Né? Porque, às vezes, assim, tem alguma questão que está lá, 30% de acertos e o resto ficou muito espalhado. Mas, às vezes, não. Às vezes, teve 70% de erro, tudo na mesma questão. Então, assim, entender, mas por quê? Qual foi a pegadinha? Onde foi que o aluno escorregou? O que foi que ele pensou para, né, quase que a classe inteira ter feito o mesmo raciocínio? Então, a gente estava observando os resultados exatamente nesse ponto, de entender como que o aluno aprende, né? E, às vezes, entender como que ele errou também, né? O porquê que ele errou. Não só ver que ele errou. A gente então, fez estamos alinhadas, Fê. Estamos alinhadas. Alguém mais? Então, vou continuar aqui, tá bom? Rosângela, você está com o microfone aberto, querida. Você quer complementar alguma coisa? Rosângela Silveira. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o chat. Isso, Cássia. Trabalhar o erro é essencial no processo de aprendizagem. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa educação sob encomenda. Quando a gente fala, então, de individualizar, a gente está oferecendo, então, para essas demandas dentro do nosso alunado, a questão da atividade individualizada, né, de acordo com aquilo que ele aprende e dentro da sua velocidade.
Quando a gente fala em diferenciar, aí vem a grande proposta, né? O professor passa a orientar os grupos e desenvolver atividades diferenciadas com o objetivo central de construir o conhecimento de forma coletiva. E aí eu trago para vocês essa charge que é muito batida, mas que eu gosto sempre de trazer para fazer essa analogia com o ensino, né? Então tem aqui, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. E aí eu tenho aqui na fila um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe dentro do aquário, uma foca e um cachorro-lobo, que eu não sei dizer o que é, acho que é um lobo. E dentro dos princípios de justiça e equidade, o que vocês entendem por essa charge? O peixe não vai conseguir subir na árvore. Nem o Nem que ele elefante. queira, as diferenças. nem que ele se esforce. Eu acho que aí é um Vamos lá. problema de diferenças, né? Cadê o Rubem Alves, né? Como é que é? Fugiu a palavra agora, mas né, analisar todos igualmente na medida das suas diferenças, das suas desigualdades. Ali não vai rolar, eu acho. Sim, e guardada as possíveis diferenças, a gente poderia falar de forma metaforizada que isso é a nossa sala de aula? Sim. Diante de todo o público, todas as habilidades, sim. Isso. E aí, como é, então, que eu vou oferecer essa equidade para o meu aluno tão diferenciado? Né? Como que a gente consegue realizar essa proposta de forma efetiva, né? Então, eu ofereço, então, o ensino personalizado, que tem aí como proposta inicial trabalhar com essas diferenças a partir do que o meu aluno sabe e de forma intencionalizada novamente. Vou bater nessa palavrinha intencional, porque é a palavrinha da vez aqui para os nossos dois componentes, tanto para arte quanto para inglês. E aí vocês vão falar, mas isso aí é coisa da educação recente, isso é novidade. E eu falo para vocês, não, minha gente, isso começou lá atrás com Alexandre o Grande. Por quê? Porque a proposta de ensino personalizado nada mais é do que trazer autonomia e protagonismo para o desenvolvimento desse aluno. E olha só o que diz aqui. O ensino personalizado não surgiu com o mundo digital. Alexandre o Grande já tinha um ensino totalmente personalizado pelo seu professor Aristóteles, que por sua vez foi aluno de Platão. E é algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Ou seja, ensino personalizado não é algo recente. E aí eu jogo para vocês mais uma reflexão. Mas como personalizar diante de um currículo unificado? Como? Renata, pessoal, como trabalhar esse currículo unificado de forma personalizada? Hein? Oferecendo variação de estratégia? Sim. É uma opção. Quem mais? Sim. A variação de estratégias é importante. Olha, a maneira como acho que muitos trabalham, que quando você vai fazer, por exemplo, em inglês, que a gente faz a leitura, por exemplo, de um texto, que você faz o levantamento de conhecimento prévio do aluno, né? Por exemplo, é uma forma de você personalizar, porque você está trabalhando um conteúdo que está ali no currículo, mas você parte do que o aluno conhece sobre o assunto também, né? Então, isso. Eu acredito que ao fazer o levantamento de conhecimento prévio, você também personaliza, né? Porque você busca o que ele conhece, né? Uhum. Acredito que seja. Não sei. É isso mesmo, Jorge. E aí eu uso como aporte aqui a fala da Patrícia Viviane, que ela diz o seguinte: mas quando vem as avaliações externas, não pensam nas diferenças. E a Camille aponta:
mas nós iremos ter que auxiliá-los para que ele consiga da maneira dele. E aí eu volto novamente à fala que eu já disse anteriormente. Quando vem as avaliações externas, Paty, novamente eles utilizam a teoria de resposta ao item, ou seja, as diferenças são levadas sim em consideração. Embora para a gente seja algo que pareça novidade, porque ninguém nunca falou isso para a gente, as avaliações, mesmo padronizadas, elas oferecem todo esse arsenal formativo em relação à personalização e à individualização de cada um, tá? A gente não tem acesso a esses dados, porque anteriormente a gente ainda recebia por aluno, né? A questão da organização dos resultados. Hoje em dia isso foi colocado em segundo plano, mas elas atendem sim a essa questão das diferenças, tá? E em relação ao que a Camila disse, nós iremos ter que auxiliá-los para que ele consiga da maneira dele, é essa a proposta, Camila, né? A proposta é que a gente se torne lá o mediador das ações, e não que a gente utilize da nossa hierarquia como acontecia de forma anteriorizada, ou seja, a gente ficava lá num pedestal, transmitindo, e ele de forma passiva memorizava. Então, a proposta desse ensino já não ocorre mais hoje, certo? Continuando, então, aqui. Eu estava em personalização do ensino, né? Então, agora vamos para metodologias ativas. O que a gente sabe dessas metodologias ativas? Então, vamos fazer um resuminho do que eu já falei aqui para vocês. A gente já aprendeu hoje que o ensino personalizado, ele pode ser composto aí de atividades diferenciadas, individualizadas, e que a proposta desse ensino personalizado é trabalhar justamente com a ordem progressiva, que é proposta lá pelo nosso CMSP, que hoje é a política pública que a gente tem em termos de ferramenta educacional. E, para finalizar, eu trago a proposta teórica da estruturação desse método, né? Então, o primeiro teórico da educação a tratar do ensino personalizado foi o Roy Davis. E ele criou esse termo dentro do ensino híbrido justamente por conta da sua origem, em se tratando de uma estratégia de ensino onde o aluno começa a aprender sozinho. Mas sozinho como? Não totalmente sozinho, com o auxílio do professor como mediador. Como que é organizada essa estruturação toda? Bom, eu tenho aí toda a minha cultura escolar, né, a minha realidade escolar que é diferenciada, então eu preciso me despir dos meus conceitos, dos meus preconceitos, diante de uma cultura escolar, e partir a analisar o meu aluno como ser individualizado. Então, às vezes, a gente escuta muito assim, né? Ah, mas aquela escola é longe, mas aquela escola a clientela é ruim, e a gente não consegue desenvolver um trabalho. Como que a gente pode diferenciar isso? Se despindo dos nossos preconceitos e olhando aquele aluno como um indivíduo que aprende, né? Que aprende sempre, como um indivíduo que pode ser protagonista da sua própria expectativa. Em relação ao papel do professor, dentro da engrenagem, ele não é o centro, mas o mediador de toda a ação, né? Ele está ali de fora, mediando esse processo de ensino formal e personalizado. A gente tem o espaço de cultura, o espaço de criação, o espaço de protagonização das ações. A gente tem o aluno como centro de todo esse processo, e dentro da engrenagem, a ideia é que ele desenvolva totalmente a sua autonomia. A partir do quê? Do uso de possíveis tecnologias, e aí quando eu falo aqui em tecnologia, eu não estou me referindo a equipamentos, a dispositivos tecnológicos. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala também em método, a gente fala também em modelos de aprendizagem. Quando a gente utilizou lá o princípio de 3 em 3, a gente estava utilizando uma tecnologia educacional sem necessariamente o uso de dispositivos. E aí, para fechar toda essa engrenagem, a gente tem a avaliação formativa, né? A avaliação como processo finalizado, sistematizado de todo aquele momento de aprendizagem, de todo aquele processo, que vai trazer sempre uma reflexão a respeito do que o meu aluno tem aprendido. Alguma coisa sobre isso? Alguma fala? Alguém quer complementar? Não?
Então, vamos lá. Quais são as ideias dentro dessa proposta? Então, a educação para a diversidade, porque a personalização, ela vai funcionar justamente com esse atendimento aos diferentes, né? Às pessoas que necessitam desse atendimento. Novamente, eu trago para vocês o conceito de educação sob demanda. E aí, para a gente tornar isso muito mais simplificado, eu vou retomar com vocês uma ideia que ficou um tanto guardadinha. Deixa eu fechar aqui minha tela. Ficou por um momento guardadinha, mas que eu acho importante agora retomar com vocês, que é a questão dos grupos de habilidades. Quem se lembra desses grupos? Quem tem aí uma vaga lembrança dos grupos de habilidades? Ninguém? Bom, eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir se lembrar. Deixa eu abrir. Aqui. Deixa eu ampliar. Então, para a gente tornar a nossa aula intencional e atender a ordem progressiva, a gente trabalha com 3 grupos de habilidades. As habilidades do grupo 1, que são relacionadas prioritariamente, minha gente, aos conceitos e os esquemas de representação. Então, quando num exercício, quando num enunciado, a gente encontra a palavra observar, identificar, reconhecer, indicar, apontar, localizar, descrever, discriminar, constatar e representar, a gente está usando as habilidades do grupo 1. Então, observem nos exercícios que vocês têm elaborado, nos roteiros de vocês. Adriana, eu tenho realmente ficado só nesse grupo de habilidades. Eu não tenho expandido o meu leque quando a proposta é ordem progressiva. Sejam realistas comigo. Quem tem ficado só nesse primeiro grupo? Observe a figura, identifique a palavra, reconheça o personagem, indique a resposta, aponte o erro. Quem tem ficado só nesse modelo de habilidades? Não precisa ter medo de falar. Eu acredito que eu tenho ficado, mas eu quero ver vamos ver nos outros, né? Quem sabe a gente é salvo pelos outros. Pegou alguma coisa do outro, né? Eu queria pegar vocês no pulo, né? Menina, eu fico pensando isso, que assim, eu tenho Fundamental 1 também. Quanto que a gente não peca nesses negócios, né? Assim, você fica muito... e você não se atenta para isso, né? Isso. E aí, quando a gente fala, meninas e meninos, nesse ensino personalizado, quando a gente tem esse olhar, peraí, eu montei um exercício, mas que verbo eu usei? Bom, eu usei o localizar, então é um grupo de habilidades do grupo 1. Logo, eu estou aí oferecendo o quê? O básico, a estrutura, né? Não estou aprofundando. Vamos ver o grupo 2? Para ver se a gente... Deixa eu minimizar esse aqui. Vamos abrir aqui o grupo 2. Opa, abri o 3. Grupo 2. Olha o grupo 2. Classificar, seriar, ordenar, conservar, compor e decompor, fazer antecipações ou hipóteses, calcular por estimativa, medir e interpretar. E aí? Sentiram a diferença do grupo 1 para o grupo 2? Eu acho que eu estou mais ou menos nos 2, né? Vai e volta. Vamos ver o 3? Quem sabe, né? Quem sabe o 3 a gente, né, dá uma... Vamos ver o 3, então. O grupo 3, olha só. Analisar, aplicar, avaliar, criticar, julgar, explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições,
fazer prognósticos, fazer generalizações e fazer generalizações construtivas, né? Justificar acontecimentos. E aqui na frente tem o conceito aí de cada tipo de exercício que a gente encontra esses verbos. O que a gente tem então, pessoal? Ficou mais claro como acontece a ordem progressiva, não ficou? Então, se eu começo com um verbo do grupo 1 e a proposta dentro do próximo exercício é o grupo 2, e a seguir eu ofereço uma proposta de justificar, de avaliar, de analisar, eu estou realizando essa ordem progressiva. E é isso que acontece, por exemplo, nas aulas do CMSP. Essa ordem progressiva, ela é organizada com este mesmo formato, né? Por isso que eu digo para vocês, às vezes, a gente fica só no campo da recuperação, teoricamente seriam os verbos e as habilidades do grupo 1, e esquece dos outros dois grupos. E aí vocês podem me perguntar, poderiam me perguntar, mas como que eu faço isso na prática, Adriana? Simples e fácil, elaborando exercícios que ofereçam habilidades dos 3 grupos. Só assim a gente consegue atingir de forma igualitária, né, utilizando o princípio de equidade, a gente consegue desenvolver essas habilidades, aliás, de forma significativa. Alguém quer completar alguma coisa? Vamos lá completar, porque vocês estão muito caladinhos. Cadê o meu povo? Vamos lá? Só eu falo nessa reunião. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Cristiane disse que ela tem passeado pelos 3 grupos. Cristiane, então você está dentro do processo. É isso aí, não tem novidade nenhuma. Não tem problema, meu bem, você está sem câmera, sem problema. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos colocar as nossas reflexões para a gente pensar um pouquinho? Eu também acredito que, acho que a maioria de nós passeia pelos 3 grupos aí, né? Bom, se isso está acontecendo, então eu fico muito feliz. Por quê? Porque essa é a proposta, que vocês passeiem realmente, tenham contato com esses 3 grupos. Só assim a gente garante, de fato, esse ensino personalizado e essa ordem progressiva dentro do que a gente já ouviu falar, que diz respeito às taxonomias e às pirâmides. Alguém mais? Meu Deus, como vocês são caladinhos! Adriana, porque Oi, eu Sandra. acho que porque se a gente não passear, que nem diz a Idenir, se a gente não passear por esses 3 grupos, não tem sentido a aprendizagem, né? Ela não é concluída. Muito eu acho bem. Eu acho que a gente precisa ir, voltar, né? Porque, como a gente sempre diz, nós temos os graus de aprendizagem, né? Dentro de uma sala de aula, existe vários. Então, a gente precisa sempre estar passeando entre os 3 várias vezes. Muito bem, Sandra. Mas que bom que você tem essa consciência, Sandra, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com um grupo maior dentro da nossa rede, isso não fica tão claro, né? Por que às vezes a gente não alcança alguns resultados? Porque foca-se muito no grupo 1. Então, a gente escuta sempre nas nossas reuniões o que inglês, o que arte pode ajudar a língua portuguesa, porque entra ano e sai ano, a gente escuta localizar informação explícita, localizar informação implícita. Gente, isso já faz parte de uma história, né? Esses alunos nunca conseguem localizar uma informação explícita. Por que não se avança? Porque só se oferece isso. É verdade. Né? Quando a habilidade, ela cai, por exemplo, num grupo 2, que é localizar uma informação implícita ou explícita, num outro gênero textual, que requeira uma reflexão, que requeira uma análise, o aluno erra, porque ele só consegue identificar aquilo que está exposto, aquilo que está
claro, deliberado. E é onde a gente não consegue avançar. Mas eu fico feliz, vou sair daqui felicíssima, sabendo que vocês têm passeado por esses exercícios aí dentro dos grupos das habilidades. Então, qual seria o ideal dentro das nossas atividades e das nossas avaliações? Atividades, pelo menos, com os 3 grupos. Então, num eu localizo, no outro eu vou observar, no outro eu vou analisar, oferecer para eles esses 3 momentos. Vocês conseguem visualizar isso dentro de uma avaliação? Então, o que vai dizer o nível da avaliação? É isso, é o verbo que é utilizado. Então, diante do que é utilizado naquele exercício, eu vou dizer se ele é do grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 3. Óbvio que tem salas que a gente conhece muito bem, que a gente nunca vai conseguir trabalhar o grupo 2 e o 3. A gente vai realmente começar lá do basicão, do arroz e feijão. Mas a proposta é que vocês ampliem ao longo do processo. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui no chat. A Renata está dizendo que ela costuma começar com o grupo 1 e depois o grupo 2 e 3. Assim, a gente acompanha os alunos que fizeram bem cada tipo. Dá até para ter noção do nível. Não misturo muito. Olha, Rê, é interessante essa sua proposta, mas pode misturar, viu? Quanto mais misturar, mais você vai ter clareza da noção do nível que o menino está. Por exemplo, se você mistura lá numa avaliação e ele só consegue... não, na avaliação eu misturo. Desculpa. Então, era isso que eu ia falar. Na avaliação eu misturo. Isso. Porque se na prova eu vou fazendo... Na prova não, nas aulas eu vou aumentando como se fosse o nível de dificuldade. Isso. Porque aí a gente sabe aonde que ele enroscou e quem que enroscou, né? Às vezes. Porque se às vezes eu tenho a impressão que eu coloco vários muito misturados ali na aula, se ele faz junto com o amigo e mistura e tal, eu não sei se ele acertou porque ele sabia, ou se ele acertou porque ele copiou do vizinho, fez junto. Então, por isso que eu gosto de ir aumentando gradativamente. Agora, na prova, eu coloco misturado. Isso é perfeito, Rê, porque na avaliação, que é a finalização do processo, realmente a ideia é que seja misturado. Por quê? Porque se o menino só acerta do grupo 1, significa que ele não está aprofundando, né? Está ficando na mesma, não está acontecendo ali a aprendizagem. O que mais? Vamos lá, tá gostosa essa nossa reunião. Continuem aí falando que eu estou gostando das reflexões. Ninguém mais? Idenir, Jorge? Deixa eu ver quem está aqui. É que, na verdade, Adriana, o que acontece? Às vezes a gente vai fazendo e não para muito para pensar. Quando você expõe como você expôs aí os grupos, e aí a gente olha os grupos, aí a gente percebe que, de fato, a gente consegue com alguns alunos, até com algumas classes, um resultado desse tipo dos 3 grupos. É lógico que tem aluno, como você já disse, outras já disseram, que fica aí no grupo 1 mesmo. Mas um aluno ou outro, que já para a gente, já é gratificante, se você conseguir com um aluno ou outro passear pelos 3 grupos, já é muito bom. Então, só a hora que a gente para mesmo para olhar, que nem hoje, esse momento para parar, para olhar, lá no dia a dia, na aula e tal, a gente não para muito para pensar se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo. Mas quando para analisar, a gente analisa sim. E acredito que a grande maioria do pessoal que está aqui hoje pensa assim também e faz assim. Isso, e isso é muito importante. Por quê? Porque essa visão que vocês estão tendo no componente de inglês e no componente de arte, se essa visão fosse levada para os demais componentes, a gente ia arrebentar a boca do balão, não é não, Rê? Diga aí, Renata, Marques, Bragança. Mas a gente faz também nos outros. Pelo menos a minha PCA de português, ela ensinou, ela viu, né? Há umas semanas atrás, que a Ana Rosa tinha passado também a taxonomia de Bloom e tal, e ela passou para a galera toda, então todos eles estão fazendo, pelo menos seguindo nesse rumo, né? Essa linha, né? Essa linha. Às vezes a gente não consegue fazer, né? A gente não consegue encontrar. Por exemplo, ontem na aula de OE, eles vieram perguntar, mas como que a gente sabe se a habilidade é estruturante? Aí eu parei e falei, gente, depende. Tem habilidade que é estruturante de uma série
porque ela era essencial ou ela era uma habilidade de base lá da série anterior e vice-versa, né? Então, a gente também tem que entender o papel daquela habilidade dentro do currículo, né? Dentro da proposta da habilidade do linear ali. Então, analisar a proposta do verbo junto também com o conteúdo, né? O currículo ali, aquele rol de habilidades da série. Até a gente comentou, por exemplo, a diferença do analisar, né? Às vezes, se o aluno vai... Ou até o identificar informações implícitas e explícitas lá, que é um negócio que cai sempre, o moleque sempre se enrosca. Ai, mas é uma habilidade do 6º ano. Às vezes, ela é uma habilidade de grau 1 ali, porém o nível de complexidade do texto também diferencia. Né? Identificar lá no 6º ano numa fábula é mais fácil do que identificar no 9º ano num artigo de opinião. Então, né, tudo isso faz diferença também. Então, eu acho que essa sacada aí de fazer essa análise dos verbos é uma coisa muito, muito legal mesmo. E importante, né, Rê? Principalmente para a gente ampliar o nosso repertório teórico, justamente quando a gente for desenvolver os nossos exercícios a partir de agora, pensando na maneira que eu vou querer avaliar, né, de forma intencional. Então, o que a gente já fazia, como eu disse no início, por insight, agora a gente vai fazer de forma pensada, né, de forma a atingir aquilo que realmente a gente quer. Eu gostei bastante, gente, da nossa reunião. Eu espero que tenha sido aí mais um contributo para as formações de vocês. Eu pretendo trazer, né, essa organização do currículo, esse entendimento formal desse documento para as nossas ATPCs. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de trabalhar com a prática aliada à teoria, e não ao contrário, trabalhar só teoria e não mostrar na prática. E eu gostaria também que vocês passassem a ter um olhar diferenciado, principalmente para as práticas que vocês têm desenvolvido nas salas de aula, né? Então, como vocês me disseram, esse movimento de ir e vir, esse movimento de ampliação e redução, vocês já realizam aí no chão da sala de aula. O que eu gostaria, então? Que a gente tornasse isso mais real para os nossos colegas que estão começando agora. A gente tem um grupo de professores de língua inglesa que está chegando agora na rede, que tem, assim, um conhecimento ainda pouco estruturado em relação ao currículo de inglês. Nós não temos professor de arte, então é um artigo em extinção, né? E a gente precisa organizar momentos, principalmente para auxiliar esses nossos colegas. Eu gostaria de dizer para vocês que estou bastante satisfeita com o nosso momento de hoje, e o que vocês precisarem, eu estou disponível. Antes de finalizar, eu gostaria que vocês me contassem aí, já que eu perguntei no nosso grupo de inglês e ninguém respondeu mais a fundo, a questão das práticas, né? Se vocês têm boas práticas aí de língua inglesa que vocês gostariam de socializar em algum momento, se vocês têm desenvolvido alguma coisa que é interessante para a gente oferecer para os nossos colegas que estão chegando agora, né? Exercícios mesmos que fazem com que a gente desenvolva essa formação intencional, como eu disse mesmo para vocês, né? O que eu trouxe, o grifo, as marginálias, a proposta de palavra-chave, isso não é novo, mas são exercícios que a gente sabe que se a gente efetuar de forma intencionalizada, a gente consegue atingir aí algum resultado. Alguém gostaria de falar? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Obrigada, Elissandra. Rosimar, obrigada. A Cássia diz, para que os níveis de proficiência obtenham evolução, é necessário o aluno passar pelos 3 grupos de habilidades. Isso. A Rosângela diz que precisa do básico, caderno do professor. Obrigado, Cássia, de novo. Rosângela, 9º, 1º, 2º, 3º. Ok. Eu vou colocar aqui no chat para vocês a lista de presença.
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu parar de apresentar. Vou colocar também... Oi, diga. Porque Pode. assim, a gente Pode falar. nós estamos sem PCNP de arte, né? Então, assim, quem estiver entrando agora, Isso. eu estou à disposição, assim, eu estou já um pouco velha na rede, mas eu estou à disposição, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, o pessoal de arte, assim, que entrou agora, pode me perguntar, assim, se quiser a gente trocar uma ideia, a gente pode trocar, tá bom? Eu estou me Aquela colocando à assim, disposição. Isso. Interessados, levem Criar um currículo grupo. lá na diretoria de ensino. É verdade. Gente, verdade. Não. É verdade o que a Sandra falou. Eu tenho uma colega, que ela deve estar até assistindo a reunião nossa, e ela tem pedido muita minha ajuda. E eu tenho dado muitas figurinhas para ela. E ela tem, sabe, é muito gostoso a gente poder replicar o que a gente sabe. É muito gostoso. E é importante também. E ela entrou Verdade, na rede. Sônia. A gente Muito pode, Gente, a gente pode até assim. trocar umas figurinhas de abrir um Meet e a gente conversar, porque eu sei, é difícil, está sendo difícil, né? Muito. E eu imagino para quem está começando agora com esse formato, né? Então, se precisar, estamos aí, tá? Pode contar comigo. A Sandra, uns 5 anos atrás, ela me ajudou muito, né, Sandra? Tá lembrada, né? Então, tá vendo, gente? A gente não esquece de quem nos ajuda. E é como diz, um professor ajudando o outro é um anjo na nossa vida. O professor que ajuda outro professor é um anjo. Então, eu acho que a gente tem que usar esse tipo de relacionamento mesmo com os colegas, tá? Falou. Olha, Obrigada, Soninha. Deixa eu só... Olha só como eu sou íntima, eu tenho essa mania de chamar as pessoas por apelido. Não, mas muitas pessoas queridas me chamam de Soninha. Apesar da idade... não fala em idade, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Deixa eu só falar aqui com a Ieda. Ieda, em relação à manifestação de interesse, amor. Assim, tem toda uma proposta dentro da legislação, precisa verificar. Por quê? Porque para ser PCNP não pode ser da categoria O, precisa ser ou efetivo, né, para ser designado, ou categoria F. Então, quem tem contrato, infelizmente, ainda não tem essa possibilidade. Não sei se é o seu caso, mas eu vou registrar aqui a sua fala, tá? Quem mais tiver interesse, por favor, faça como a Renata disse, traga o currículo. Estamos precisando, né? Não que eu ache ruim trabalhar com o pessoal de arte, para mim é muito tranquilo, mas eu acho interessante que tenha alguém realmente da disciplina, do componente, né, para ajudar de forma mais individualizada, tá? Então é isso, minha gente, aguardo vocês daqui 15 dias, eu espero que vocês tenham aí uma semana, um restinho de semana aí muito, muito bom, abençoado, se cuidem, e o que precisar de mim, eu estou aqui disponível para vocês, tá bom? Assinem a lista de presença e avaliação, por favor, depois a gente manda para as escolas. E, Denir, você levantou a mão, amor, você quer falar? Sua mãozinha está levantada. Mas foi logo no começo. Então eu falei e ela não abaixou, né? Porque é minha cara querer falar sempre, viu? Então tá bom. Cobra. Duvido que você fale mais do que eu. Então deixa eu falar uma coisa, Adriana. Eu tentei abrir aqui o link da avaliação e diz que precisa de uma permissão. É porque assim, gente, é o seguinte, os links que a gente gera são todos direcionados pelo e-mail institucional. Então, ele não abre se não for com o institucional, tá? Tem que ser aquele prof do Google. Tá? Tentem fazer qualquer coisa, vocês me avisam, tá?
Então é isso, amores. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima, daqui 15 dias, tá bom? Tchau, Dri. Obrigado pela formação. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Tchau, Dri. Tchau. Tchau, Dri, amor. obrigada. Um beijo. Jorge, gostei de te ver. Jorge, gostei de te ver. Sim, tô aqui. A Ivonete. Muito bom. Também. A Edenir A Ivonete é Ivonete? Ana, né, Edenir? Oi, Sônia. É verdade. Oi, Dri, tudo bem? Ô, mulher, você tá aqui? Eu só não posso falar alto, que eu tô dentro do hospital. Ô, minha Nossa Senhora, então tá bom. Eu nem sabia que era você, mulher. Não, Bem-vinda. eu tô aqui te admirando desde o início da tua aula. Ai, meu Deus. Saudade de você, Adri. Muita saudade. Precisamos nos encontrar. Pois é, se cuida. Pessoal. Tchau. Se cuida, Beijo, Ivonete. Jorge. Se cuida. Se cuida, Ivonete. Obrigada, Adri. É a minha filha. Melhoras. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Rodri, é Elisandra, que o link não consegui responder. Eu não consegui responder o questionário, não dá permissão também. Acho que depois manda no grupo. Tem que ser. Não, amor, tem que ser pelo e-mail institucional, tá bom? Tem que entrar pelo e-mail institucional, senão não vai. Dri, mas eu entrei pelo e-mail e não tá dando certo. Ó, na listagem eu completei tudo, as questões, tudo certinho, mas na listagem não tem opção da Escola José Cândido. Eu não sei se pularam, o que aconteceu. Então não está aceitando enviar, por conta disso. Tá, eu vou verificar, Cássia. Tá joia. Obrigada, um beijão, foi bom rever vocês, tá? Um beijo. Igualmente, tchau, beijo, gente. Tem como mandar para a escola, ou Maria